tudo passa pela relação da coletividade, né? Os rituais, eles são coletivos, não são familiares. O que acontece? As pessoas não sabem lidar com essa profusão de afetos que atravessa todo mundo. Não é só a gente que a gente alimenta, a gente precisa alimentar o ecossistema inteiro. As pessoas têm mais dificuldade, sim, de formar vínculo, estabelecer laço, a escutar sua própria voz interna. Inclusive, a gente até usa essas metáforas que são da geopolítica de guerra para falar de relação amorosa, conquistar o outro. Eu cresci muito ouvindo dos meus avós que o dia é nosso, mas a noite não nos pertence. Assim como o futuro também não. Salve, salve, nação doadora! Começa agora mais um episódio do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa. É o podcast do Instituto MOL, em que a gente conecta a cultura de doação com temas do dia a dia. Eu sou a Mariana Campanati, sou a diretora executiva do Instituto MOL, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito relevante. Saúde social, ou epidemia da solidão. O que está acontecendo e como que a gente pode se preparar para esse novo momento enquanto humanidade? E para essa conversa, a gente tem duas pessoas que transformam encontros em bálsamo. É um prazer receber Alice Patachó e Renato Nogueira. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Alice Patachó é uma jovem liderança indígena que foi eleita pela BBC uma das 100 mulheres influentes mais inspiradoras do mundo, dividindo esse ranking com Billie Eilish, Malala e várias outras mulheres inspiradoras. Ela hoje aproveita esse seu poder de mobilização e voz que alcança milhares para falar sobre como a Cosmovisão traz respostas para soluções coletivas. E o professor Renato Nogueira, ele é doutor em filosofia pela UFRJ. Ele tem diversos livros publicados sobre a afroperspectiva. Entre o rigor acadêmico e a comunicação popular, ele consegue trazer de uma forma muito interessante para os seus mais de 200 mil seguidores no YouTube, temas como ética, educação, filosofia africana, relações, afeto. Muito prazer recebê-los. A gente vai falar hoje de saúde social. A gente vê que esse é um assunto que está crescendo, até porque a gente tem índices se espalhando de epidemia de solidão, a gente sente que as pessoas estão cada vez mais isoladas, apesar de hiperconectadas. E a gente já falou muito sobre saúde física, hoje em dia fala sobre saúde mental, não é mais um tabu, e era. E agora a gente começa a falar sobre a importância dessa convivência coletiva e de se relacionar com as pessoas. Eu queria ouvir um pouco de vocês, acho que os dois têm experiências diversas e muito interessantes nesse assunto e estudam também. Como é que a gente pode... por que vocês reconhecem que a gente que isso é uma situação, digamos assim, e o que a gente pode aprender com povos originários, por exemplo, direcionando especificamente a Alice, sobre essa relação coletiva? Eu acho que é bem difícil falar disso, né? Quando a gente está nesse mundo tão globalizado, a gente se conecta a tudo, menos, às vezes, a quem nós somos, né? As pessoas que convivem com a gente no dia a dia, às vezes. Eu cresci em várias aldeias indígenas da região, minha mãe mudava muito quando eu era criança, mas eu sou do povo Pataxó, então eu sempre vivi em aldeias do povo Pataxó. Hoje, atualmente, nós somos da aldeia Tibá, que é uma aldeia que fica em Cumuruxatiba, é um paraíso assim, mais isolado. Mas hoje eu convivo muito na cidade, até por conta desse trabalho, né? Quando eu fui para a faculdade, eu comecei a fazer comunicação. Na verdade, eu entrei na faculdade para fazer direito e acabei me encontrando na comunicação e por aqui eu fui ficando. E aí, nesse lugar, eu descobri outras coisas, comecei a vir mais para cidades, né, maiores, como São Paulo. E ter um pouco dessa experiência também, do que é viver nesses lugares, assim. Eu tive a experiência de viver as duas coisas, assim, na fase da pandemia, eu estava na universidade, então eu pude acompanhar como a cidade também se isolou completamente, como isso se torna um outro ciclo, né? Eu estava nesse processo de início da universidade. E foi a coisa que mais me assustou, assim, foi a coisa que mais me atingiu mentalmente, assim, porque eu me sentia muito sozinha, já vivia, né, morando sozinha no apartamento. E eu sempre tive a convivência com uma comunidade inteira. E, de repente, você se vê sozinho nesse espaço urbano, num lugar onde você não conhece os seus vizinhos, você não sabe os nomes dessas pessoas e zero a proximidade, né? Por uma questão de saúde também. E eu acho que isso foi determinante para mim, para entender que eu gostava mesmo da minha relação coletiva e da importância que isso tinha para mim enquanto pessoa. Quanto comunidade indígena, enquanto o meu povo, né, o povo Pataxó, tem hábitos muito coletivos em muitos sentidos, desde a educação dos filhos, a produção que realiza
no sentido de farinha. Tudo passa pela relação da coletividade, né? Os rituais, eles são coletivos, não são familiares. Então, assim, a nossa família ela é muito maior do que só o ciclo da mãe, do pai, dos filhos. E aí a gente se encontra nesse lugar e se entende também nesse meio, né? Eu acho que é um fator muito importante pra gente, essa coletividade, porque ela traz o sentido de identidade, de pertencimento. Acho que nada disso teria valor se não fosse as relações que a gente constrói quanto pessoas convivendo no mesmo lugar. Eu acho que eu tenho responsabilidade com os filhos dos meus vizinhos, dos meus amigos, assim como eles têm responsabilidades para com a minha família. Então, assim, são laços que eu entendi que na cidade são muito mais difíceis de se construir, né? Eu acho que essas relações impedem muito, o jeito que a gente leva isso na cidade impede muito que esse tipo de relação seja construído no dia a dia. Obrigada. Professor Nogueira, você reconhece, até a partir dos seus estudos, e seria muito legal se você pudesse se apresentar, inclusive, mas que a gente está vivendo essa epidemia? Epidemia de solidão. Eu acho que a gente tem, de alguma forma, o que tem a ver com solidão está relacionado a uma cultura de muita performance. Então, como as pessoas querem ser suas melhores versões, elas têm que um pouco que se editar. Ela tem que um pouco, de alguma forma, se apresentar tal como se ela fosse um tipo de produto. Isso vai trazer dificuldade, que é uma ausência de intimidade, uma ausência de um tempo de contato com você sem, digamos, a maquiagem social, que é alguma coisa que a gente vai utilizar no cotidiano, em alguns momentos, mas isso assumiu aquela fronteira entre o que é público e privado, ela acaba se desfazendo nesse contexto. E quando essa fronteira acaba, é como se as pessoas não soubessem mais o que é da sua vida privada, da sua vida íntima, e o que é da sua vida pública, comunitária ou coletiva. Isso cria muita confusão. Então, as pessoas têm mais dificuldade, sim, de formar vínculo, estabelecer laço, de se dedicar a coisas que elas realmente gostam, a escutar sua própria voz interna. Isso está mais frequente. Eu parto de um pressuposto que tem a ver com as minhas investigações, que é de que a sociedade é um circuito de afetos. Isso não é uma coisa nova no campo da filosofia, a gente tem falado sobre isso há muito tempo, muitos autores e autoras, e eu entendo esse sistema como um ecossistema. E nesse ecossistema a gente habita biomas, né? E nesses biomas, alguns são mais sufocantes, alguns são mais agradáveis, ou seja, a gente tem algumas atmosferas que tem mais segurança psicológica, em que as pessoas estão mais confortáveis, e tem algumas atmosferas que são como se elas estivessem prendendo, a pessoa tivesse uma situação de clausura, né? E aí ela fica com mais dificuldade de se apresentar, ela fica mais na defensiva. Ou seja, estamos numa sociedade onde as pessoas vivem se defendendo. E a gente se emociona e a gente sente, que tem uma pequena diferença entre emoções e sentimentos, nessa teoria. O que acontece? As pessoas não sabem lidar com essa profusão de afetos que atravessa todo mundo. Então as pessoas sentem ciúme, sentem inveja, sentem medo, sentem raiva. O problema é quando um desses sentimentos, emoções ou pensamento, ele desorganiza a pessoa e o sistema inteiro. Então, em atmosferas mais desorganizadas, as pessoas tendem a usar sua raiva para destruir o outro, para se destruir, né? Para se machucar. O medo vira uma coisa muito crônica, a pessoa não consegue se entregar ao seu próprio desejo, ou sabe o que ela deseja, o que ela necessita, o que ela pensa. Isso cria mais dificuldade, cria muito ruído. Então, o problema não é sentir medo ou sentir raiva, mas é como eu lido com esse afeto de uma maneira que ele não seja um afeto que vai ser o quê? Destrutivo. Se encontra muito no questionamento que é quando foi que a gente aprendeu que a humanidade não precisa da coletividade para sobreviver. Porque nós, quanto grupo coletivo, nós nos mantemos vivos. É isso que forma todo o conceito de sociedade. É assim que a gente descobre que a vida humana ela começa a ter valor dentro desse espaço, né? E aí a gente se encontra nesse lugar hoje em que a gente está projetando, é justamente isso, é projetar uma expectativa que não é real, né? A gente começa a vender essa ideia e se encontrar nesse lugar onde nada é real, porque nenhum sentimento ele vai ser eterno, né? A gente nunca vai se encontrar nessa perfeição de vida, a vida inteira. E saber aceitar isso também, né? Eu acho que é uma das coisas que a internet ela traz muito pra gente, que é mostrar esse lifestyle que é uma mentira, né? Ninguém vive sorrindo o tempo inteiro, ninguém tem essa
essa paciência o tempo inteiro, as pessoas têm problemas na vida. E qual é o problema de falar sobre esses problemas? Né? O problema é mostrar a fragilidade humana, ou simplesmente entender ou vender a imagem de que a gente pode sim resolver tudo com dinheiro e conseguir chegar nesse lugar também de perfeição. E por que a gente foi se isolando tanto? Assim, o que aconteceu que a gente perde essa visão coletiva? Assim? A gente está cada vez mais, cada um no seu próprio mundo, ou acha que não precisa do outro, ou não se sente capaz ou apto ou confortável para acessar o outro. Acho que tem uma coisa com a competição, né? Essa ideia de competição contínua, desenfreada, onde de alguma forma tem que chegar ao final e só pode chegar um. Então isso é um problema. Não que não tenha concorrência, mas uma ideia de concorrência que ela acaba sendo nociva, porque você precisa de alguma forma como se fosse eliminar o outro, né? O que é o adversário, o que é rival. É uma relação que não é desportiva, né? Não é de uma concorrência, de uma competição, onde as habilidades são apresentadas, mas assim, eu concorro com o outro, é como se fosse uma relação de guerra. E tem a ver com essa cultura colonial. Então, de alguma forma, a hipótese mais frequente e a hipótese faz muito sentido, é que a modernidade inaugurou uma forma, a modernidade europeia, ocidental, inaugurou uma máquina política, econômica, que ela se organiza em torno de ocupar território e de conquistar. Inclusive, a gente até usa essas metáforas que são da geopolítica de guerra para falar de relação amorosa, conquistar o outro. E isso vai muito de frente com o que a gente sente assim, no mercado e das marcas, como que tem essa visão de competição. Até quando a gente vai falar sobre captação de recurso ou investimento, vem dessa lógica de mercado. Assim. Parece que tem que vender qual que é a causa mais importante, né? O que faz mais sentido, e fica assim, esse lugar da competição. E aí todo mundo perde, né? Acho que é uma coisa, é uma perda coletiva, assim. É porque esse mercado, eu falo sobre mercado, eu não sei o que vocês pensam sobre mercado, porque o mercado é um conceito que ele já existia antes do capitalismo, né? Antes da concorrência brutal. Né? O mercado, por exemplo, o Exu é uma ontologia, um pensamento filosófico, a gente pode pensar Exu como aquele que leva para o mercado, para encruzilhada, para troca, né? Para a gente poder compartilhar alguma coisa. Só que o problema é quando o mercado, ele, de alguma forma, ele acaba criando uma situação, coloca ele próprio em apuros. Porque, assim, o mercado tem que trocar coisas que façam sentido, que também não sejam só pelo desejo, mas tem que ter relação com a necessidade. E se a gente tem uma sociedade que ela está menos desequilibrada, a gente vai ter muito menos, não vai ter, a taxa de violência vai ser menor. Tem um estudo, né, eu escrevo sobre isso também, e aí falando sobre sexualidade, que as culturas com mais repressão sexual são muito mais violentas, né? Porque não tem uma relação com a sexualidade que é saudável. Qual é o órgão sexual do ser humano? Né? Não é o órgão genital, não são os órgãos genitais, é a pele. Né? Onde a gente tem mais sensação erótica é pela pele. Só que algumas culturas têm dificuldade com isso. Então toda essa repressão sexual, ela vira violência muitas vezes. Né? Isso acontece com muita frequência. Então é necessário que o mercado seja... limpar isso, o terceiro setor, acho que tem esse papel, de alguma forma, de convidar as pessoas para uma relação mais saudável com a produção, com as trocas. Eu quero trazer um trecho para a gente ouvir aqui de uma entrevista da Clarice Lispector. Ah, que maravilha. É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? O adulto é sempre solitário? O adulto é triste e solitário, né? E a criança? A criança tem a fantasia, né? Solta. A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Isso é segredo. Desculpa, não vou responder. A qualquer momento da vida, basta um choque
um pouco inesperado. E isso acontece. Mas eu não sou solitária não, tenho muitos amigos. E só tô triste hoje porque eu tô cansada. De modo geral, eu sou alegre. Então, mas quando a gente fala de criança, tem uma teoria que ela trabalha com uma noção de que tem um estado de infância. Então, criança e infância são conceitos diferentes. Quando a gente fala em criança, fala de um ser humano, uma época da vida, uma fase, né? Uma fase do desenvolvimento humano, psíquico, motor, que tem a ver com a infância. Juridicamente, 0 a 12 anos, né? 12 anos incompleto. Quando pensa no ECA, Estatuto Criança e Adolescente. Sim. Mas tem a infância que é diferente de ser criança. Então, a infância como estado é alguma coisa que os adultos podem alcançar, que os adultos podem viver, que é um estado de curiosidade em relação à vida, que tem uma certa abertura que é diferente do adulto. A própria palavra adulto, a gente pensar o radical da palavra adulto, tem a ver com adulteração, com adulterar, com transformar, com se diferenciar daquilo que originalmente aquela coisa era. Então, adulto é aquilo que se diferencia do que nasceu, do que surgiu. Já não É uma mais. certa perda. Adulto é uma certa ausência de uma potência que a gente estava muito mais próximo. Na tradição Bakongo, por exemplo, no cosmograma Bakongo, a infância está muito perto, muito próximo da ancestralidade. Está muito perto daquilo que é o manancial onde a vida se alimenta, que é a infância. E a ancestralidade é aquilo que voltou para esse lugar. E os adultos estão no meio desse caminho. Então perderam algo, né? Perde um pouco essa força, nesse sentido filosófico, que não é só ser o adulto de faixa etária, mas é aquele adulto, aquela pessoa que adulterou as condições de emergência de uma força de possibilidade de reencontro com a vida, que é Exu atingiu um pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje. Isso é essa expressão, esse provérbio, esse itam, ele é uma perspectiva do tempo na filosofia de Ifá, na filosofia Yorubá. O que está dizendo? Uma ação do presente, ela mudou o passado. Isso não parece lógico na temporalidade cronológica ocidental hegemônica, que a gente do passado vai para o presente, do presente vai para o futuro. E isso tem a ver com o estado de infância. Esses diversos povos indígenas no Brasil, até mesmo quando Davi Copenau, Ailton Krenak falam sobre o tempo, né, sobre a linha do tempo, a gente está falando justamente do contrário, né, quanto povos originários. A gente fala que o tempo ele é circular, ele é só uma ideia. Né, ele não é real, a gente não vive em torno de um relógio. Mas a gente tem essa relação que é justamente compreender o que cabe e o que nos cabe. Eu cresci muito ouvindo dos meus avós que o dia é nosso, mas a noite não nos pertence. Assim como o futuro também não. E hoje, quando eu falo muito do meu trabalho sobre futuro, eu sempre me pego nessa contradição, né? Do que eu estou falando de fato? Porque eu não conheço o futuro. Talvez, eu acho que eu nem vou conhecer. Eu sempre vivo hoje, sempre vivo o presente. E é uma coisa que está muito presente na música pataxó, está muito presente na filosofia de ser pataxó, que é justamente essas relações que a gente cultiva no hoje. A gente não tem uma palavra para futuro no nosso idioma, justamente por isso, porque a gente desconhece esse lugar. A gente depende do agora. E esse agora é a infância. Ela gira em torno da infância numa comunidade. As pessoas acham que a vida gira em torno da vida política dos adultos. É muito pelo contrário. Ela gira em torno da infância. Porque é nesse lugar que se constrói a aldeia que a gente quer para depois. Né? E existe toda uma relação nisso que é desde o plantar, o colher, a tudo que está envolvida realmente a tradição pataxó, né? Porque a gente não tem essa construção de que a gente planta para colher amanhã ou daqui a 3 meses, sabe? É muito relativo a gente pensar que a gente planta não só para nós, às vezes a gente não colhe do que a gente planta, e a gente reconhece e aceita isso. Acho que é muito importante. São lições assim que a gente aprende com a floresta, que são levadas para uma vida de um outro modo também, assim. Quando a gente faz a nossa roça, por exemplo, a gente não planta só o que a gente vai comer. A gente não conta quantas migalhas de espiga vai dar cada pé de milho, sabe? Porque a gente não é só a gente que a gente alimenta, a gente precisa alimentar o ecossistema inteiro. Então, os pássaros que vão se alimentar daquela plantação, os animais que vão vir mexer naquela plantação, a gente precisa pensar em tudo isso. É um sistema que funciona com a nossa presença. A gente faz parte do ecossistema e não diferente, né? As pessoas acham que o ecossistema está aqui para servir a humanidade, quando a gente faz parte desse sistema, né? Nós fazemos parte da cadeia alimentar, nós não somos um bicho melhor do que qualquer outro.
Muito pelo contrário. E eu acho até engraçado a gente achar que porque a gente organiza ideias, porque a gente fala um com os outros, as pessoas acham que os animais não têm a mesma capacidade. Porque a gente entende justamente o contrário. Eles são muito superiores a nós em relação a isso. O processo de conversa de uma floresta é muito diferente, mas para quem sabe ouvir, é muito ensino também. Então, tudo isso vem desse lugar, assim, de entender que o tempo ele não é linear, a gente vive uma ideia, né? A gente vem dessa ideia de que a gente precisa ser produtiva, de que a gente precisa... E aí volta para esse lugar, né? Do quanto a gente está hoje num modelo de vida, que é um modelo de mercado, em que a gente precisa ser produtivo e constante o tempo inteiro, quando a vida ela não é constante. A vida tem os seus altos e baixos, tem as suas variações de humor dentro da humanidade, tem essas relações que são construídas em cima de várias outras coisas que estão próximas da comunidade, né? A comunidade nem sempre vai estar pronta e mantendo metas, né? A gente não constrói metas, a gente está ali para viver. A gente constrói a casa no ritmo de cada um, no ritmo de cada comunidade. A gente não marca um barreiro hoje, está pensando em terminar hoje. Quando terminar, terminou. E é isso, né? Quando acontece, acontece. Não for para acontecer, também não acontece. E tudo certo, vamos seguir a vida feliz do mesmo jeito. Eu acho que falta um pouco de entender isso, né? Que o relógio, ele não conta o nosso tempo de fato. Ele não precisa ser marcador determinante de quem a gente é. Eu quero aproveitar a brecha aqui que eu peguei a palavra, porque a gente tem colaboração de outras pessoas na nossa conversa. E a gente vai ouvir uma pergunta que vem da rua. Vamos escutar? Meu nome é Patrícia, sou de Barra Bonita e eu tenho uma dúvida a respeito de saúde mental. As redes sociais adoeceram ou potencializaram nossa vida em sociedade? Dá para ter saúde social na era digital? Você é uma voz nas redes sociais, né, Alice? Também, assim, é uma plataforma que te impulsiona muito. Com certeza, é o meu principal trabalho, né? E é um processo chegar nesse lugar de entender os seus limites também nas redes sociais, né? Quando a gente fala sobre essa questão, que é você não saber dividir mais, saber diferenciar mais o que é pessoal e o que é compartilhável, acho que vem desse lugar, porque eu teve uma fase no meu trabalho, eu comecei a fazer comunicação muito cedo. Eu tinha acabado de entrar nos 18, 19 anos, quando eu realmente comecei a ver isso como trabalho, comecei a fazer disso trabalho. Então, assim, eu estava me preparando para a vida ali ainda. E acho que ainda tô, né? O processo é eterno. Quando você estiver pronta. Mas, bem isso, né? Quando você estiver pronta. Eu também tô me preparando aqui. De me entender nesse lugar, assim, entender o meu limite também. Porque tinha uma necessidade de constância que as pessoas cobravam e criavam suas próprias teorias sobre tudo. Tinha também o lugar da pessoa que, apesar de que eu compartilho muito da cosmovisão do meu povo, as pessoas questionarem sobre essa cosmovisão ou das práticas culturais que nós temos. E é um direito de qualquer pessoa participar do debate. A democratização ela é muito importante nesse lugar. Mas eu tive que aprender também que eu não preciso internalizar tudo. É a minha cultura e como os meus lidam com isso. Uhum. E tudo bem, eu não preciso levar isso em consideração sempre. Né? O debate ele é importante que ele aconteça, mas entender o limite desse lugar também, o que é bom e o que é prejudicial para mim nesse lugar. Então eu teve uma fase que eu tive que procurar terapia, porque realmente o hate era demais, assim, as pessoas queriam criticar corpo, queriam criticar rosto, tudo. E aí eu comecei a entender que o problema não era eu. Eu também tinha que entender que esse lugar existia, né? Que às vezes o problema não se origina de você, se origina do problema do outro, né? De como a outra pessoa se sente, como a outra pessoa se vê nesse lugar. E, assim, são processos que vão acontecendo nas redes sociais, a questão da responsabilidade com o que você tem, com o que você fala. Mas são vários momentos assim que você vai descobrindo como é que funciona, né? Não é uma receita de bolo, como você lida com as expectativas e com os problemas que as outras pessoas trazem até você. Mas é importante que você entenda como isso te atinge, como isso vai funcionar na sua vida. Não posso trazer um problema que é da rede social para dentro da minha comunidade. Eu tenho os problemas da minha comunidade para resolver, eles são a minha prioridade, tem que ser sempre. Então, assim, lidar com isso foi um pouco difícil, entender esse lugar foi um pouco difícil. Tu também, né, Renato? Hoje as redes, elas são um lugar de ampliar a sua... É um lugar que eu cheguei meio que por acaso, né, assim usava rede social, uso rede social, mas antes, uma das redes sociais que eu tenho, né, ela tinha 3 mil seguidores em 2020.
né? E em 2025 ela estava batendo 250 mil seguidores. Então, assim, mudou, assim, em 5 anos, né? Teve um crescimento e que foi uma coisa muito orgânica. Eu comecei, aí me chamaram de influencer, como eu tinha dito, e eu falei, não me sinto influencer. E aí com o Nego Bispo, né, que me autorizou a falar sobre isso, né, grande mestre, eu falei, vou usar o termo confluenciar, né, que tem a ver com confluência, que é diferente de influenciar. O confluenciar tem a ver com encontro. Então, como é que eu penso? As redes sociais, elas podem sim adoecer se as pessoas se comparam, se elas ficam em déficit com elas próprias, se elas usam aquilo de um tempo que é sem controle, então ela não está mais se aguentando a ficar nas redes sociais. Então, assim, o uso com moderação, com responsabilidade, conteúdos que possam ser divertidos ou possam ser educativos, que a pessoa se interesse, né? Ter um espaço que as pessoas possam estar aprendendo coisas, trocando coisas, e ter o tempo também para processar. Porque a informação que é muito curta, ela pode confundir também. Eu parto de um pressuposto clássico. Toda comunicação tem ruído. As pessoas não se compreendem completamente. A gente precisa de sempre, de alguma maneira, de manter a conversa, né? Essa versação, né? Joga o verso para cá e para lá, para poder compreender um pouco melhor, para ter uma relação mais empática com as palavras dos outros, para tentar entender e até se posicionar e poder discordar. E que a divergência e a discordância não sejam um motivo para as pessoas se machucarem. Essa é uma questão. Penso diferente. Até onde você pensa diferente? E saber quais são os debates necessários, o que você quer entrar, o que você está empenhado. A gente está falando de cultura de doação. Vocês reconhecem que os atos solidários, de generosidade, de doação, podem ser possíveis soluções, podem ser caminhos para que as pessoas encontrem um lugar menos solitário, talvez? É um caminho? Sem dúvidas, né? Acho que lembrar da nossa existência e da existência do outro num lugar, o tempo que a gente doa para isso, seja na conversa, na escuta que a gente vinha comentando aqui, acho que traz esse acalento que a gente precisa, né? Quanto humanidade, assim. Quanto coletividade, né? Quanto uma comunidade que convive, que se relaciona e que cria hábitos saudáveis nesse lugar também, né? Acho que tem muita importância. São coisas que precisam ser mais cultivadas hoje, né? Para além da tela do celular. Mais pro físico, pro olhar, pro conversar. Tornar real, né? Eu tenho a impressão que é justamente isso, né? Mais fricção, mais tempo com as pessoas, ou seja, a gente se aproxima mais. E quando a gente consegue se aproximar, a gente pode ter uma zona de intimidade maior. Isso pode aumentar o respeito, o reconhecimento dos limites, porque esse afastamento também, ele cria muita fantasia sobre outras pessoas. Quem é o outro? Você não sabe quem é o outro, você não convive com aquela pessoa, você não convive com ela, então você não sabe bem quem ela é. Mas se a gente se aproxima e consegue entender o gosto daquela pessoa, a gente pode se cuidar melhor e cuidar do outro melhor também e apoiar. Que às vezes a pessoa vive com alguém durante anos e não sabe que ela não gosta de café com açúcar. Porque não escutou, não prestou atenção. E outra pessoa está, não sei, 6 meses, outra ficou 20 anos, outra está 6 meses e sabe, eu sei que você não gosta de café com açúcar. O seu café está aqui. Eu fiz para você porque eu sei que você está correndo, vai se atrasar se você não fizesse o café. E compartilha, são pequenos gestos. Você está escutando o ambiente, escutando as circunstâncias. Então eu acho também que essa falta de doação de tempo para o outro é porque a pessoa ou pode estar muito em si mesmada, tem a ver com egoísmo, a ver com narcisismo, e às vezes a ver com confusão também. Não tem condição de entregar nada para ninguém. Mas acho que todo mundo tem condição de entregar alguma coisa. Um pouco de tempo para si e para os outros. Então acho que isso também ajuda a pessoa a se conhecer. Quando você doa para alguém, você também está ganhando alguma coisa com isso. Você está ganhando uma melhoria, está ganhando uma capacidade de compreensão de outras pessoas. Então doar também faz bem para as pessoas que estão fazendo, que estão doando. Porque elas têm algo para entregar, que pode ser o tempo, ou pode ser recurso que ela tenha disponível em excesso, né? As pessoas têm recursos em excesso, não tem nenhum problema que elas tenham esse recurso em excesso e possam direcionar para causas que façam sentido.
causas que elas acreditem e que vão beneficiar a vida de outras pessoas. Isso é importante, porque isso faz com que as pessoas possam ter sonhos, possam imaginar coisas. Então, pode ajudar muito. Uau, doar traz respostas. Acho que começa por aí, né? A pergunta, a dúvida, ela traz essa resposta em algum momento. E que a gente olha um pouco mais para dentro para poder conseguir realmente mostrar quem a gente é. Eu acho que falta muito disso. A gente está imprimindo muito o que a gente gostaria de ser, mas quem a gente é de verdade? Acho que essas são perguntas e são respostas que a gente quer. Fico pensando em relação a ser solitário, justamente isso, né? Você ter espaços de confiança em que você possa pedir ajuda, que você possa ter algum tipo de recurso, pessoas que você possa recorrer e também conhecer o tamanho da força dessa pessoa para te dar sustentação. Quem você acha que você pode te dar sustentação? Quais são os recursos que vão desde grupos de amigos, de reflexão, familiares, pessoas vizinhas que são próximas, que você possa contribuir, né? Que possam contribuir para a melhoria da sua vida e você também, com isso, né? Como você falou, né? Institutos, grupos certificados que têm esse trabalho consolidado, isso é muito importante, né? Para poder contribuir com grupos variados que precisam de ajuda, de apoio. Quem quer segui-los, como encontra? Eu sou Renato Nogueira, vocês me encontram lá no Instagram, @Nogueira_oficial. Nogueira sempre sem i. No TikTok é a mesma coisa, tá? @Nogueira_oficial. No YouTube, canal do Nogueira. Você coloca Nogueira lá e vai aparecer. Então, quem tiver interesse em conteúdo sobre filosofia, afetos e também se interessar, precisar de um celebrante de casamento, de uniões amorosas, pode me chamar. Vamos ver. Adoro celebrar o amor. Quando eu for casar. Eu celebro o casamento. Agora já tô sabendo. Para me encontrar nas redes sociais é @Alice_Patachó em todas as redes sociais. E é isso. E essa conversa não acaba aqui. Se você tem diferentes perspectivas, sugestões, comentários, quer participar disso, manda pra gente. Nós somos o @Instituto MOL. Estamos no YouTube, estamos no LinkedIn e queremos muito te ouvir. E hoje, a gente falou muito sobre a relevância e importância das redes de afeto. Você parou para pensar quem é a sua rede de afeto? Que tal você começar a tecer isso hoje e ligar para um amigo? Ou mandar esse episódio para alguém que você lembrou. Fazer disso um papo. Pode ser legal para expandir essa conversa. E claro, dá aquela força para a gente chegar mais longe. Curte, compartilha, dá 5 estrelas, encaminha o link, faz o algoritmo ajudar a gente. Até a próxima.